Um dos arcos que mais desperta curiosidade sobre o futuro de Os Ventos do Inverno, com certeza é o Arco do Norte. Quando o quinto livro das crônicas acabou, o Norte estava beirando a guerra, com várias facções agindo para tentar retomar o controle de Winterfell. Na verdade, a maior parte do conflito se resume ao rei Stannis Baratheon, que está cercando Winterfell, onde os Bolton defendem o castelo, juntos dos seus aliados Frey e de outras casas nortenhas. Eles estão protegidos não apenas pelas muralhas de Winterfell, mas também pela nevasca que impede as forças do Stannis de avançar. Porém, no meio dessa treta, também temos alguns personagens que estão tramando por debaixo dos panos para atingir os seus objetivos. Um desses personagens é o Lord Wyman Manderly, que além de estar planejando e executando secretamente uma vingança contra os Lannisters, contra os Bolton e contra os Frey, ele também está tentando recolocar um Stark de volta no comando do Norte. Será que os Manderly vão conseguir salvar o Norte e restaurar a casa Stark e o Winterfell? É justamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e se você ama o universo de Game of Thrones, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, apesar da casa Manderly não ser tão falada quanto outras casas de Westeros, eles são uma das casas mais poderosas do Norte, competindo em prestígio e poder com os Bolton, os Amber e os Glover. Todos, obviamente, sob os domínios dos Starks. Porém, o curioso é que a casa Manderly tem uma relação diferente com o Norte, em relação às outras casas, já que eles são, na verdade, refugiados políticos. Cerca de 1000 anos antes da conquista do Aegon, os Manderly, na verdade, eram uma casa da Campina. E, na real, eles eram uma casa muito poderosa da Campina, e isso que se tornou a sua ruína. Isso porque, embora os Gardener reinassem sob a região da Campina, havia uma certa disputa política pelo poder da região, com várias casas tentando aumentar o seu poder político e o seu poder de influência. Nessa época, os Manderly disputavam para ver quem tinha mais poder contra outras casas que a gente conhece como os Hightower, os Tyrell e contra a casa Pyke. Embora todos fossem vassalos dos Gardener, as casas ficavam à espreita, esperando um momento para assegurar maiores benefícios para sua própria casa ou esperando um momento para agir contra os Gardener. E de fato, esse momento chegou tanto para os Manderly quanto para os Pyke. Isso porque, após o longo reinado do Garth X, houve um problema de sucessão, já que esse rei Gardener não teve nenhum filho homem e apenas teve algumas filhas. Inclusive, uma das suas filhas era casada com o Lord Manderly da época, e a outra filha era casada com o Lord Pyke. Ambos afirmavam que as suas respectivas esposas deveriam se sentar no trono da Campina. E assim, começaram uma série de discussões entre as duas casas, que logo virou uma sequência de traições, conspirações, assassinatos e finalmente toda essa treta levou à guerra aberta. Vários senhores da Campina escolheram seu lado, alguns apoiando a pretensão dos Manderly, outros apoiando a pretensão dos Pyke, e a guerra foi rolando e chegou a durar por uma década. E só acabou quando o Sir Osmond Tyrell, o alto guardião de Jardim de Cima, se aliou a vários lords e derrotou tanto os Pyke quanto os Manderly em batalha. A disputa pela sucessão foi então encerrada e um primo distante do rei Garth X assumiu o trono da Campina. Esse tipo de conflito mostrava como as casas da Campina competiam pelo poder na região e, eventualmente, os Gardener perceberam que os Manderly tinham acumulado muita influência e estavam se tornando uma casa cada vez mais ousada. Anos mais tarde dessa guerra pela sucessão, esse receio do poder dos Manderly fez com que o rei Perceon III se unisse ao Lord Lorimar Pyke para atacar os Manderly e expulsar a família das suas terras. Assim, os Manderly foram obrigados a fugir da Campina e buscar um novo lar, enquanto os Pyke tomavam o controle das suas terras. Os Manderly então fugiram para o norte e lá foram recebidos e protegidos pelos Starks como seus novos juramentados. Os Starks deram aos Manderly a antiga fortaleza da Toca do Lobo e ordenaram que eles defendessem a foz do rio da Faca Branca, criando assim a cidade de Porto Branco. Os Manderly ficaram encantados com a generosidade dos Starks e juraram fidelidade eterna.
Com o dinheiro que a família trouxe da Campina, os Manderly construíram de fato a cidade de Porto Branco e desenvolveram a região, tornando ela a cidade mais importante do norte e a quinta maior de Westeros. Além disso, eles transformaram a antiga fortaleza da Toca do Lobo no seu novo castelo e reformaram ela para que ela se parecesse com o antigo castelo que eles tinham na Campina. E por terem uma ascendência ândala, os Manderly são uma das poucas casas do norte que seguem a fé dos Sete ao invés da fé dos deuses antigos, e mesmo assim eles são plenamente fiéis aos Starks. Nos séculos seguintes, inclusive, os Manderly deram várias provas dessa fidelidade e até chegaram a unir ambas as casas, a deles com os Starks, em casamento em algumas situações. Mais tarde, na era da dinastia Targaryen, quando rolou a Dança dos Dragões, os Manderly seguiram os Starks e apoiaram a pretensão da rainha Rhaenyra. E, após a guerra terminar, os Manderly até mesmo fizeram parte da regência do rei Aegon III. Muitos anos depois, quando Ned Stark se ergueu em rebelião contra o Trono de Ferro durante a rebelião do Robert, os Manderly mais uma vez apoiaram os Starks. E, quando o filho do Ned, o Robb Stark, convocou seus vassalos para lutar contra os Lannisters e contra os Baratheons, os Manderly atenderam ao chamado mais uma vez. Nessa época da Guerra dos Cinco Reis, que nós vemos nas Crônicas de Gelo e Fogo, o Lord Wyman Manderly governava em Porto Branco. A primeira menção que nós temos sobre ele, na verdade, vem lá da metade da Guerra dos Tronos, quando a Catelyn vai visitar o Ned em Porto Real e ele comanda que ela avise o Lord Manderly já preparando o norte para a guerra. E de fato, ele obedece esse comando. Mais tarde, quando o Robb convoca os seus vassalos, o Lord Manderly permanece no norte, porque ele é um homem mais velho e bastante gordo, então viajar não é fácil para ele, mas ele envia suas tropas comandadas pelos seus dois filhos, o Sir Willis e o Sir Wendell. No total, os Manderly enviam 1.500 lanceiros a pé, 200 lanceiros montados, espadachins, cavaleiros livres e mais 20 cavaleiros juramentados e os seus escudeiros. Até porque, como a casa Manderly presta juramento à fé dos Sete, eles também possuem cavaleiros, já que a ordem de cavalaria é uma ordem da fé dos Sete, então não é comum que as casas do norte tenham cavaleiros, porque eles servem aos deuses antigos. Mas a casa Manderly, como serve a fé dos Sete, eles têm alguns cavaleiros entre eles. Assim, os Manderly participaram de várias batalhas importantes da guerra, inclusive com o Sir Willis liderando a infantaria de Porto Branco ao lado do Lord Roose Bolton na Batalha do Ramo Verde. Porém, justamente nessa batalha, o Sir Willis acabou sendo capturado pelos Lannisters. Já mais tarde, no terceiro livro, o segundo filho do Lord Wyman, o Sir Wendell, acabou sendo morto junto do Robb Stark durante o Casamento Vermelho. Isso deixou o Lord Manderly numa posição bastante vulnerável, já que um dos seus filhos estava morto, o outro era prisioneiro dos Lannisters e uma boa parte das suas forças pereceu junto ao Exército do Norte lá nas Gêmeas. Então, para libertar o seu filho restante, o Lord Wyman dobrou o joelho para o Trono de Ferro, fazendo um acordo com os Lannisters. Ele abriu Porto Branco para os navios do Trono de Ferro e também concordou em se casar com uma das filhas do Lord Walder Frey, além de casar suas netas, a Winifred e a Willa, com o Rhaegar Frey e com o pequeno Walder Frey. Com isso, os Manderly também juraram lealdade à casa Bolton e aceitaram seu governo no norte. Mais ou menos nessa mesma época em que o acordo entre os Manderly e os Frey foi feito, o Davos Seaworth, o nosso amado Cavaleiro das Cebolas, foi até Porto Branco para pedir que o Lord Manderly se juntasse à causa do único e verdadeiro rei Stannis Baratheon. O Lord Manderly ouviu a súplica do Davos em uma audiência pública onde estava presente o Rhaegar, o Symond e o Jared Frey. O Lord Wyman então mandou prender e executar o Davos, exibindo a sua cabeça e as suas mãos em praça pública, provando assim a sua lealdade ao Trono de Ferro. Com toda essa super demonstração de lealdade, os Frey escreveram e atestaram à rainha Cersei que o Lord Manderly era de fato leal e ela finalmente mandou que o Jaime libertasse o Sir Willis lá do seu cativeiro em Harrenhal. Porém, a verdade é que o Lord Manderly não executou o Davos, mas sim um outro prisioneiro no seu lugar, removendo seus dedos e mergulhando a sua cabeça em alcatrão para confundir os Frey. Na verdade, o Wyman enviou Davos em segredo para a Toca do Lobo, que se tornou uma prisão lá em Porto Branco. Quando Willis chegou em Porto Branco, os Manderly então deram uma festa de comemoração ao seu retorno e o Lord Wyman aproveitou a oportunidade para se reunir em segredo com o Davos e com o Robert Glover. O
Lord Wyman então pediu desculpas ao Davos e disse que tudo que ele fez foi uma atuação para que os Lannisters libertassem o seu filho. Ele afirmou que, por ele ser gordo e mais velho, os seus inimigos sempre pensam que ele é um cara fraco e estúpido, mas rapidamente ele mostra que é muito mais do que isso. O Lord Wyman é basicamente um Doran Martell lá do norte. Wyman revela que um garoto sobrevivente ao saque de Winterfell afirmou e confirmou que o Ramsay Bolton e não os Greyjoy que destruíram a fortaleza dos Stark. Ele também revelou que ele sabe que o Rickon Stark está vivo e que precisa de um contrabandista para resgatar o garoto, já que ele está lá na ilha de Skagos. O Wyman promete ao Davos que, se ele recuperar o Rickon em Skagos, ele vai dobrar os joelhos para o rei Stannis. Ele também afirma que o norte se lembra e que a casa Manderly tem uma dívida eterna com os Starks e que eles jamais deixariam de ser fiéis e que se o filho do Ned Stark voltasse vivo, todo o norte se levantaria em seu favor contra os Bolton. O único problema de todo esse plano é que Skagos é uma ilha primitiva e muito selvagem lá no norte. Não só é difícil chegar lá por conta das suas águas traiçoeiras, da geografia montanhosa e das tempestades geladas que rolam por lá, mas também o povo de Skagos é conhecido pela selvageria e pelo canibalismo. Mesmo com a tarefa difícil, o Davos aceita o acordo, sabendo que o apoio dos Manderly e a presença do Rickon Stark podem mudar o rumo da guerra em favor do Stannis. Ele então parte para cumprir essa missão, e essa é a última vez que nós vemos o Cavaleiro das Cebolas nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Do outro lado, os Manderly então, depois de despacharem o Davos, partem para Winterfell para comparecer ao casamento do Ramsay Bolton com a falsa Arya. Antes de partir, o Lord Manderly presenteia os 3 Frey que estavam lá na sua casa com palafrens para que eles pudessem cavalgar e chegar em Winterfell. Esses presentes são dados assim que os Frey saem de Porto Branco, representando que agora os hóspedes tinham deixado a proteção do seu hospedeiro. Algum tempo depois, quando o Lord Wyman chega em Winterfell, os Frey não estavam com ele. Todo mundo acha isso estranho e ele diz que os 3 caras Frey tinham vindo à frente a cavalo e que por ele ser gordo ele precisava vir mais atrás com o restante da comitiva. Os Frey que já estavam em Winterfell suspeitam que o Lord Wyman tinha cometido um crime contra os seus parentes. Além disso, o Lord Wyman também não levou nenhum refém para o casamento do Ramsay, como tinha sido ordenado pelo Roose Bolton. Tudo isso deixa o Lord Bolton intrigado e desconfiado do Wyman, mas com o Stannis batendo a porta de Winterfell, ele não pode se dar ao luxo de brigar com o Lord Manderly. Então, as coisas rolam mais ou menos normal e durante o casamento, o Lord Wyman tá alegre e brincalhão. Ele pede várias músicas para que o bardo Abel cantasse e, eventualmente, ele apresenta 3 tortas enormes para os seus convidados da festa. O próprio Lord Wyman serve as tortas, dando uma porção para o Roose Bolton, dando uma porção para sua esposa, a Valda Gorda, e também dando uma porção para os filhos presentes do Lord Walder Frey, que eram o Roose e o Sir Aenys Frey. Todos esses nomes são horrorosos para falar em sequência. E, enquanto a torta é servida, o Lord Wyman pede que o Abel, que na verdade é o Mance Rider disfarçado, cante a canção do cozinheiro Ratazana. Essa canção fala de um cozinheiro da Patrulha da Noite que um dia foi visitado por um rei ândalo. Esse rei teria insultado o cozinheiro, que então matou o príncipe filho do rei e o cozinhou numa torta, servindo a torta para o rei. O rei comeu a torta, que tinha o seu próprio filho na receita, elogiou ela e até pediu por mais. Então, os deuses ficaram revoltados com essa ação e transformaram o cozinheiro numa enorme ratazana branca, condenada a eternamente comer os seus próprios filhos. A moral dessa canção, porém, é que os deuses não ficaram chocados pelo assassinato ou pela crueldade do cozinheiro, mas sim porque ele violou o direito do hóspede, que é algo sagrado, e agiu contra o rei e contra o seu filho, mesmo eles estando sob a proteção do seu teto. Tudo isso indica que nessas 3 enormes tortas que o Lord Wyman serviu, estavam os 3 rapazes Frey que se perderam no caminho vindo de Porto Branco e acabaram virando torta. Essa teoria da torta de Frey é mais ou menos confirmada em Game of Thrones, já que foi isso que a Arya fez com os Frey, assando alguns deles em uma torta e dando para o Lord Walder Frey comer lá na 7ª temporada. De qualquer jeito, mais tarde, quando a nevasca prende todos os nobres dentro de Winterfell e alguns homens dos Frey começam a morrer misteriosamente, o Lord Manderly se torna o principal suspeito,
dos Frey e dos Bolton, mas isso só aumenta as tensões dentro do castelo. E é mais ou menos aí que o quinto livro acaba. Tá uma nevasca no norte, o Stannis está chegando e tentando cercar o Winterfell. Dentro do castelo tá rolando um monte de assassinato, tá uma tensão entre os Frey, os Bolton, os Manderly e outros nobres lá de Westeros. O Theon consegue ajudar a Jane Poole, né, que é a falsa Arya, a fugir. Enfim, tá um caos completo. E bom, o que tudo isso que eu trouxe sobre os Manderly significa para o futuro das Crônicas de Gelo e Fogo? Primeiramente, nós sabemos que os Manderly realmente odeiam os Bolton e os Frey. O Lord Manderly deixa isso muito claro para o Davos, e não só pela lealdade aos Starks, mas por tudo que essas duas famílias fizeram. Desde o segundo livro, A Fúria dos Reis, nós vemos que os Manderly têm uma treta rolando contra os Bolton. Isso porque o Lord Wyman queria se casar com a senhora Donella Hornwood, quando ela ficou viúva e sem herdeiros durante o começo da Guerra dos Cinco Reis. Porém, antes que o Lord Wyman pudesse chegar num acordo com ela para se casar, o Ramsay sequestrou a mulher, obrigando ela a se casar com ele, passando todas as terras da Donella pro Ramsay, e depois o Ramsay ainda deixou a mulher para morrer de fome presa em uma torre. Só isso já levou a atritos entre os Manderly e os Bolton. Além disso, o Lord Wyman também sabe que foi os Bolton que saquearam Winterfell e sabe que os Frey conspiraram pelo casamento vermelho, mataram seu filho durante a festa e quebraram o direito sagrado dos hóspedes. Tudo isso faz o Lord Wyman estar pronto para conspirar e agir contra essa aliança dos Bolton e dos Frey, que agora domina o norte, e até mesmo apoiar a causa do único e verdadeiro rei, o Stannis. Porém, além dessa repulsa pelos inimigos e além da sua lealdade pelos Stark, pode ser que os Manderly estejam vendo uma oportunidade política de crescer ao apoiar o Rickon. Afinal, o Rickon Stark é uma criança. Então, se o Stannis conseguir vencer os Bolton e o Rickon for recolocado como Senhor de Winterfell e Protetor do Norte, pode ser que o Lord Manderly esteja querendo ser colocado na posição de regente e assim governar o Norte através do Rickon. Além disso, com o Rickon reestabelecido em Winterfell e após a morte do pequeno Walder Frey, que acontece no final do quinto livro, o Lord Wyman pode casar sua neta, a Willa, com o Rickon, colocando a sua linhagem como herdeira de Winterfell. Inclusive, no quinto livro, a Willa Manderly defende publicamente os Starks e joga na cara dos Frey que eles são traidores. Olhem essa cena da garota, abre aspas. Sim, levantou-se a voz de uma garota fina e alta. Pertencia à criança meio crescida, com sobrancelhas loiras e a longa trança verde. Eles mataram Lord Eddard, a senhora Catelyn e o rei Robb, disse. Ele era nosso rei, era bravo e bom, e os Frey o mataram. Se Lord Stannis vai vingá-lo, devemos nos juntar a Lord Stannis. Manderly puxou-a para perto. Willa, cada vez que você abre a boca, tenho vontade de mandá-la para as Irmãs Silenciosas. Eu só disse... Ouvimos o que você disse, falou a garota mais velha, irmã dela. Tolices de uma criança. Não fale mal de nossos amigos Frey. Um deles será o seu senhor e marido em breve. Não, declarou a garota, abanando a cabeça. Não me casarei com um deles, jamais. Eles mataram o rei. Lord Wyman corou. Você vai. Quando o dia marcado chegar, fará seus votos nupciais, ou então se juntará às Irmãs Silenciosas e nunca mais falará novamente. A pobre garota parecia arrasada. Vovô, por favor. Quieta, menina, disse a senhora Leona. Você ouviu seu avô. Quieta, você não sabe nada. Eu sei da promessa, insistiu a garota. Mestre Theomore, fale para eles. 1000 anos antes da conquista, foi feita uma promessa e votos foram jurados na toca do lobo, diante dos velhos deuses e dos novos. Quando estávamos feridos e sem amigos, expulsos de nossas casas e com nossas vidas em perigo, os lobos nos acolheram, nos alimentaram e nos protegeram contra os nossos inimigos. Esta cidade foi construída sobre as terras que eles nos deram. Em troca, juramos que seríamos sempre homens deles, homens dos Stark. O mestre tocou a corrente em volta do pescoço. Votos solenes foram jurados para os Starks de Winterfell. Sim, mas o Winterfell caiu e a casa Stark está extinta. No que a Willa conclui, porque eles, os Frey, mataram todos. Fecha aspas. Vai dizer que essa menina não seria uma ótima esposa para o pequeno Rickon. Talvez ela seja um pouco velha para ele, mas ela é extremamente sensata, extremamente leal aos Starks e com um ponto muito válido.
de que se juntar ao Stannis seria mais valioso e mais nobre do que se juntar aos Frey ou se submeter aos Bolton. Enfim, se o plano do Lord Wyman der certo e o Davos trouxer o Rickon de volta, eu acredito que várias outras casas do norte se juntariam e lutariam contra os Bolton e apoiariam o Stannis. Muitas casas nortenhas perderam membros no Casamento Vermelho, todo mundo de Westeros detesta os Frey e, como o Lord Wyman diz ao Davos, o norte se lembra. Além disso, no final do 5º livro, a falsa Arya, a Jeyne Poole, foge com o Theon e acaba parando justamente no acampamento do Stannis. Então, os Bolton não têm nem mais essa carta trunfo de usar a falsa Arya para trazer aliados para o seu lado. E também, não só o Lord Wyman, mas o Robert Glover, a senhora Barbara Dustin, o Harwood Stout e o Hotter Amber podem estar todos trabalhando juntos numa aliança em prol do Rickon e contra os Bolton. E sendo bem sincero para vocês, eu torço que, de verdade, para que esse plano dos Manderly dê certo. Eu adoraria ver o Rickon como senhor de Winterfell, com os Manderly como regentes e com todo o norte apoiando o Stannis a continuar lutando pelo Trono de Ferro. Eu gosto muito desse caminho por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que seria o mais justo. Pensando que o Bran tá dado como morto e que ele tá numa outra pira lá no norte com o Corvo de Três Olhos, o mais natural é que o Rickon herdasse o Winterfell. Além disso, eu gosto bastante dessa união de casas do norte contra os Bolton, gosto da ideia de uma aliança política dessas casas com o Stannis e acho que o Rickon poderia se casar com a Wylla, como eu trouxe aqui, ou até mesmo com a princesa Shireen para formalizar essa aliança do norte com o Stannis. Seria uma solução política para o problema do norte através de alianças, de um jeito que faz sentido e que combina bastante com a forma como George R. R. Martin trabalha os conflitos na história dele. Além disso, eu gosto muito dessa teoria porque ela seria uma solução diferente do que o que a gente viu lá em Game of Thrones. Porém, é justamente Game of Thrones o maior problema, o maior calcanhar de Aquiles para essa teoria da restauração da casa Stark através do Rickon e dos Manderly. O canal Alt Shift X trouxe num vídeo há um tempo atrás que atualmente nos livros existem 3 facções querendo restaurar a casa Stark no norte. A primeira delas é essa que eu trouxe nesse vídeo, os Manderly juntos do Stannis e de outras casas nortenhas querendo usar o Rickon para retomar o Winterfell. Já a segunda facção seria a do Jon Snow. Afinal, nós sabemos que o Robb Stark deixou um testamento nomeando Jon como seu sucessor ao Trono do Norte e vários senhores nortenhos assinaram esse documento e conhecem essa informação. Inclusive, eu já falei tudo sobre o testamento do Robb num vídeo que vai aparecer num card aqui para vocês. Atualmente, ninguém sabe onde está esse documento do testamento do Robb, mas com o Jon ressuscitando na muralha, é bem plausível que esse documento apareça em algum momento nos Ventos do Inverno e que o Jon possa ser sim nomeado como herdeiro de Winterfell. É claro que existem 2 pontos importantes para a gente pensar aqui. Primeiro, que o testamento deixa o Jon como herdeiro caso o Robb não tenha herdeiros por conta própria. Existe a teoria de que a Jaime Westling, a esposa do Robb, ou ex-esposa do Robb, ou viúva do Robb, possa estar grávida dele também, mas eu acho que essa teoria é pouco plausível, porque eu não acredito que o George R. R. Martin vai abrir mais caminhos para a história agora na reta final. Então eu acho que a Jaime Westling não tá grávida, e se ela tá grávida, ela e o bebê dela vão morrer no prólogo. Além disso, outro ponto importante é que o testamento do Robb considera que o Rickon estava morto. Porém, com o Rickon vivo, eu acredito que o testamento seria anulado e o Rickon seria o herdeiro natural. Sem contar que eu não vejo o Jon passando por cima do Rickon para tomar o Winterfell e também não vejo o Jon se voltando contra o Stannis. Lembrando que os dois eram aliados. Portanto, se o Stannis e o Rickon vencerem e sobreviverem, eu acho que o Jon vai dobrar o joelho e não vai querer roubar a herança do seu irmão, nem se declarar rei do norte indo contra o Stannis. Agora, também vale lembrar que tem uma terceira facção pro norte, que é a do Mindinho, dos Cavaleiros do Vale e da Sansa Stark. A princípio, ninguém sabe que a Sansa tá viva e vivendo no Ninho da Águia, mas o Mindinho já deixou claro que ele quer ajudar ela a retomar o Winterfell. Obviamente, o Mindinho quer o Winterfell para si, mas de qualquer jeito nós podemos levar em conta que a Sansa pode se tornar uma opção para assumir o Winterfell, especialmente se ela se casar com o herdeiro do Vale, conforme o plano do Mindinho. Isso colocaria ela numa posição de muito poder
poder para tentar retomar o norte. O único problema dessa teoria é que o arco da Sansa no Vale tá bem embolado e parece improvável que ela vá chegar em Winterfell antes do Rickon ou antes do Jon. Parece que a questão de Winterfell vai se resolver antes ou ao mesmo tempo em que a Sansa vai estar tentando resolver a sua situação no Vale, tentando conquistar o Harry Hardyng ou o Harry, o herdeiro lá do Vale. Ou seja, nós temos um grande nó do norte ou o nó de Winterfell. Em Game of Thrones, tudo foi simplificado, o Stannis e o Rickon foram rapidamente eliminados da história e a série seguiu com o norte sendo tomado por uma união do Jon com a Sansa. No final, o Jon acabou sendo declarado rei do norte pelos próprios Cavaleiros do Vale também, numa bagunça, mas numa cena que eu gosto muito. E depois ele dobrou o joelho rapidinho pra Daenerys, numa cena que eu detesto, e todo o arco do Jon e da Daenerys horroroso. Enfim, de qualquer jeito, por conta da série e por conta do protagonismo que o Jon tem tido na história, dá pra pensar que algo assim poderia acontecer nos livros também. O Jon ser declarado herdeiro, numa aliança com a Sansa e ser o rei do norte. Mas, sinceramente, apesar de eu gostar muito do Jon, pra mim, a solução do Rickon ser o herdeiro de Winterfell faz mais sentido, pensando tanto no desenvolvimento da história, quanto na política de Westeros. Afinal, mesmo tendo o testamento do Robb, o Jon é um bastardo, isso pesaria contra ele, e o Jon é um membro da Patrulha da Noite, então isso também pesaria contra ele. Teria que ter toda a discussão de que, ele morreu, aí ressuscitou, então isso livra ele dos votos dele, mas claramente a situação do Jon é complicada. Sem contar que o Rickon Stark é o único Stark que não teve papel nenhum na história até agora. Será que o Martin vai simplesmente descartar o garoto igual aconteceu na série? Eu espero sinceramente que não, que ele tenha um papel pro Rickon no futuro da história. Talvez uma opção seria rolar uma espécie de grande conselho do norte, talvez presidido pelo Stannis, com os lords nortenhos votando para escolher entre o Jon, o Rickon e a Sansa, para ver quem que seria o melhor herdeiro ou quem teria a melhor pretensão para herdar o Winterfell. Isso seria interessante de ver também, porque envolveria ali uma discussão e uma política nortenha, então algo bem interessante. Mas deixem nos comentários o que vocês acham, se os Manderly vão conseguir ou não restaurar a casa Stark no norte, se esse plano do Rickon vai dar certo. Tentem não pensar na série, tentem não pensar em Game of Thrones, porque vamos lembrar que a série cortou personagens, uniu arcos de personagens num só, simplificou muito a trama, então dá pra gente acreditar que mesmo que no final das contas o Jon vai acabar sendo rei do norte, as coisas vão seguir para um caminho muito diferente do que foi na série, que simplesmente foi pegando atalhos, cortando tudo e virou uma bagunça. Eu também vou deixar aqui no final desse vídeo um card com um vídeo que eu tenho falando sobre a situação da Sansa no Vale e outro falando sobre esse nó de Winterfell. É um vídeo mais antigo que eu tenho falando sobre quem que pode herdar o Winterfell. Aí eu falo sobre a situação do Rickon, do Jon, da Sansa e também do possível bebê do Robb Stark. Mas é isso, pessoal, lembrando que a nossa leitura coletiva das Crônicas de Gelo e Fogo tá rolando todas as quartas-feiras, 7h30 da noite, ao vivo, lendo 3 capítulos por semana aí das crônicas, discutindo, analisando. Essas lives também ficam gravadas, mas eu conto com a presença de vocês ao vivaço, tá sendo muito legal. E você pode apoiar o canal e as lives se tornando um membro aqui do canal, seja pelo YouTube ou pelo Apoie-se. Os benefícios são os mesmos, os valores são os mesmos, rola sorteio, rola grupo do WhatsApp exclusivo para membros e vai rolar muito conteúdo extra no futuro, então considere se tornar um membro aí e apoiar o canal e apoiar as lives também. E no mais é isso, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.